está dentro dessa todas as coisas que o Júnior falou. Nós todos estamos assim dentro de tudo isso daí, para começarmos assim a idealizar, quem sabe, uma forma de crescermos, de melhorarmos, né? Aí a gente fica pensando, mas como? Onde eu vou encontrar? Né? A gente quer tudo pronto. A gente quer uma receita, né, de como ser melhor, de como fazer as coisas, mas não existe receita. Existe o esforço próprio de cada um. Então, cada um vai encontrar dentro de si essa fórmula, essa receita, para começar a fazer alguma coisa para a sua melhoria. Mas, assim, existem algumas coisas que realmente nos auxiliam. Por exemplo, estarmos aqui numa casa espírita, né, principalmente como essa. Não estou jogando confete, mas é uma verdade. Então, assim, eu agradeço muito, muito mesmo a Jesus, aos amigos espirituais que me trouxeram para cá. Não é? E foi aqui, eu cresci bastante, assim, pelo menos no que eu aprendi. Não sei colocar em prática ainda, com certeza. A maior parte das coisas eu ainda não sei praticar para ser melhor. Mas eu, pelo menos, já me indicaram o caminho. Aí é como o Júnior falou, cabe a cada um seguir ou não. Né? A gente tem a receita. Se você não quiser fazer o bolo, não faça, mas a receita está aí prontinha para a gente fazer. Então a casa espírita é um caminho, né? Como as outras religiões também são, quando nós assim seguimos as coisas certas de Jesus, os ensinamentos. Mas aqui a casa espírita, a doutrina, ela vem assim desvendar realmente para cada um de nós as grandes verdades e os verdadeiros ensinamentos de Jesus, sem aquela coisa encobrindo, né? Que as outras religiões às vezes elas não dissertam, na verdade, aquelas palavras de Jesus. Então, nós ouvimos assim falar de tantas passagens do Evangelho e que nós assim não compreendemos. Fica assim, né? Então as religiões começam a mostrar, seguindo sempre assim, de uma forma que as pessoas vão seguir dentro daquelas normas. Então criam normas e trazem as palavras do Evangelho dentro de toda aquela crença que eles criam. Então a doutrina não, porque o mundo espiritual, quando desvendou essa doutrina para nós, ele trouxe assim a verdade de tudo que Jesus deixou, o seu Evangelho completo, os seus ensinamentos, as suas palavras, sem nada de encobrir, sem esse véu que encobre. Ainda temos assim a dificuldade de compreender muitas passagens dele, porque nós não temos essa capacidade. O véu ainda está na nossa mente, no nosso conhecimento. Então, quando a gente não adquiriu ainda um conhecimento maior para poder entender o que Jesus dizia, porque ele falava, assim, eram muitas alegorias, né, que ele fazia. Então, ele não falava abertamente, porque ele falava para um futuro. Quando a humanidade pudesse realmente estar já desperta dentro dos conhecimentos para poder compreender. Então, era uma humanidade assim, ainda rústica, né, muito dura. Como é que poderia compreender? Hoje, a humanidade, alguns, né, já tem um grande conhecimento de muita coisa, mas o que é? O que ele falou, esse amor que faz com que a pessoa realmente, quando a gente desperta para esse sentimento, a gente começa a desvendar, né, o conhecimento superior começa a desvendar dentro de nós. Porque não é somente, é dentro do coração que tudo vai surgindo e chegando e abrindo as comportas para que nós possamos realmente compreender. E é isso que a casa espírita normalmente traz. Principalmente, eu digo sempre, principalmente o recanto. Não estou jogando confete nem nada, é assim mesmo. É aqui que eu sinto assim, uma verdade muito grande dentro das coisas todas que nós assim, aprendemos, que nós ouvimos, não é? Aqui não existe nada de conceituação diferenciada. Então eu ouvi outro dia o Divaldo falando sobre as casas espíritas, que deve ter sido uma pergunta que alguém fez para ele. Então ele dizia assim, que a doutrina espírita, ela é, dentro de uma casa espírita, tudo que se faz é o passe, a água fluida e acho que mais alguma coisa que ele falou, que eu não me lembro, ele falou que somente isso. As outras coisas são somente, como é que a gente fala? São coisas paliativas, ou o remédio, por exemplo, quando o remédio não faz, fugiu a palavra, quando o remédio não faz o efeito necessário, que você fala, são coisas que passam, que você é fora do padrão da doutrina realmente, tudo isso daí.
Então, mas apesar de que outras casas já trazem todas essas situações para dentro da casa. Então, afinal, aquele que a gente segue realmente o que a doutrina espírita realmente nos diz. Então, a importância é muito grande de nós, assim, nos inteirarmos das situações, buscarmos, assim. Então, o que acontece toda quarta-feira? Né? Não é que aquele que fala jamais está dentro da situação de seguir tudo aquilo. Absolutamente. Nós somos todos assim, incompletos, imperfeitos, como todo mundo. Mas nos é dada assim, aquela oportunidade para falarmos. Né? Porque, da mesma forma que vocês ouvem, eu também tenho os meus ouvidos de ouvir. Então, diz que aquele que fala, ele fala primeiro para si, né? Para depois espalhar para os outros. Então, a necessidade, principalmente assim, a necessidade maior da corrigenda, cabe a mim que estou falando. Né? Então, é mais assim, por isso que muitas vezes eu fico assim, sou um pouco acanhada, tudo assim, e eu fico falando, nossa, eu me sinto às vezes mal de falar, exatamente porque eu tenho a plena consciência de que eu não sigo nada disso ainda. Né? Poucas coisas eu consigo fazer, mas a maior parte, lá dentro da minha consciência, eu sei exatamente como deveria ser. Mas ainda tenho as dificuldades, como todo mundo, né? As dificuldades familiares, né? Profissionais, que já passei. Então, tudo isso que a própria vida traz assim, aquele impedimento para a gente. Mas o impedimento está dentro da gente mesmo. É toda aquela situação que o Júnior também falou. O maior de todos é o nosso orgulho, né? Que nos impede realmente de chegarmos e partirmos dentro dessa caminhada. Então, o exemplo que ele citou realmente da Lívia, por exemplo, e conseguiu, né, passar por tudo aquilo, mas ela encontrou realmente essa força interior que nós ainda estamos, quem sabe, buscando. Né? Deixamos um dia que nós pendemos na vontade de sermos melhores, então, eu me proponho, não, hoje eu vou, a partir de hoje eu vou ser dessa forma, eu vou fazer assim ou de outra forma, mas eu quero me melhorar. Eu passo um dia assim maravilhoso, né, numa calma, nada me aborrece, né, eu suporto tudo. Amanhã eu já levanto, já não estou muito afim, já começo a me irritar, me aborrecer, né, o tempo, não tem sol, já me aborreço porque o tempo está feio. Aí eu ponho culpa no tempo, eu ponho culpa nas pessoas, né? Eu acho que, as pessoas também não colaboram comigo. Não, ninguém tem que colaborar comigo, não. Sou eu que tenho que me esforçar e dar o passo à frente e caminhar. Então eu me lembro sempre, eu morava em São Paulo, e eu ia muitas vezes na federação, assistir as palestras, tomar passe. Eu nunca me esqueço, né, quando eu estava ouvindo a palestra, que era uma moça naquela ocasião, não me lembro o nome dela. E ela dizia isso, né, que a gente está sempre falando assim, olha, eu estou conversando, estou dizendo, e as pessoas estão assim, isso serve para fulano, é exatamente o que eu estava fazendo. Ela falava, tudo aquilo que ela estava falando, eu pensava assim, fulano tinha que estar aqui. Isso tudo serve exatamente para ele escutar, ou para ela, né, na ocasião. Mas tudo isso. Ela falava assim, mas quem está aqui? Somos nós. Então, todas as palavras, todos os ensinamentos são para nós. Não são para aqueles que estão em casa e não estão aqui, não serve para eles não, porque eles não estão buscando, nós é que estamos buscando, desde que nós aqui estamos, nós estamos buscando. Então, quando a gente busca, a gente tem que se esforçar para utilizar tudo isso que a gente ouve. Então, o mundo, às vezes eu fico pensando, o mundo espiritual, coitados, tem uma paciência tão grande, né, com cada um de nós, porque nos auxiliam na palavra, nos auxiliam no passe, auxiliam na psicografia, auxiliam no nosso dia a dia, aqueles familiares, amigos, ou os protetores. Eu falo, Jesus, né, que paciência, porque todos os dias nós fazemos as mesmas coisas. Ou um pouco acertamos, na maior parte nós erramos, né? E já sabemos, né? Nós todos sabemos, como o Júnior estava dizendo, que a pessoa fala, eu não sabia, mas a gente sabe porque a gente tem uma consciência. Então, quando Deus nos criou, Ele pôs ali, naquele pedacinho de coisa que se chama consciência, é a lei de Deus que está ali. Está tudo impressa nessa consciência, as suas leis. Então, ninguém pode fazer algo errado e dizer, eu não sabia.
que a gente sabe. Por menos inteligência que possa ter, por menos conhecimento que possa ter, mas tenha consciência, vai impresso na consciência de cada um todas as leis desse nosso Pai. Então ninguém erra na atitude, o chamado errar que nós falamos, né? sem o conhecimento, que a gente sabe direitinho o que está errando. Não é assim, quando a gente comete algum ato, né, irresponsável, qualquer coisa, a gente não tem logo, parece que é uma alfinetada na nossa consciência que está falando, que está errado, e a gente abafa. É mais fácil abafar do que assumir que a gente errou. Porque o orgulho faz com que nós, assim, como ele mesmo explicou, o orgulho faz com que a gente não aceite que a gente está errado, que está acima de tudo. Então, todas essas dificuldades nos transformam, assim, em criaturas que vão estar sempre reencarnando, partindo para o mundo espiritual, tendo a oportunidade aqui voltando, novamente no mundo espiritual. Hoje em dia, a gente deve estar observando que já não há mais tempo. O tempo para que a gente possa se melhorar é esse. Acabou, não tem mais. Então o chamado, gente, é nesse momento, para que cada um de nós comece realmente a despertar. Olhar sempre à frente nesse caminho que está traçado para cada um de nós e que nós escolhemos também. Então vamos assim olhar para frente, né? Buscar os ensinamentos desse Mestre Jesus, que tanto lutou, tanto se esforçou para que nós pudéssemos receber toda essa maravilhosa religião, que seja qualquer um, o conhecimento de Deus principalmente, e dentro do seu evangelho, dos seus ensinamentos que ele nos trouxe. Então vamos buscar, né? Começa sempre dentro da nossa casa. Não é na rua, não é fora da nossa casa, é dentro da nossa casa. Onde estão os espinhos da nossa existência, estão ali. Porque junto conosco renasceram os afetos, ou quem sabe desafetos no passado. E cabe assim a cada um de nós transformar toda essa afetividade, ou contra essa falta desse afeto, em afeto. Né? Para que um dia isso tudo possa se transformar realmente no verdadeiro amor. E aqui está mais difícil para cada um de nós. E hoje se usa tanto assim, eu amo você, eu amo você. Ninguém ama ninguém, só sente um carinho maior, mas amor realmente a gente ainda não conhece, a gente ainda não trabalha esse sentimento dentro de nós. Então vamos assim aprender, né? Como é que a gente faz para ter um amor maior? Assim, quando as pessoas como elas são, da mesma forma que elas nos aceitam como nós somos. Porque se nós vemos defeitos nelas, nós também os temos. Talvez até em quantidade maior. Né? Aprendendo assim, a gente fala assim, precisa perdoar. Eu sempre digo assim, mas por que é perdoar? Aí então aprende-se assim que o perdão é o esquecimento. Eu falo, ninguém esquece nada. Porque nós somos, na realidade, como um computador. Tudo que acontece, que nós fazemos, está computado em nós mesmos. Nós esquecemos assim, as nossas existências passadas, tudo que fizemos, porque renascemos e voltamos com essa névoa que faz com que nós esqueçamos. Quando voltamos para o mundo espiritual, de alguma forma assim, também ainda chegamos com esse esquecimento. Mas para a nossa necessidade ou para aquilo que vai nos melhorar, o mundo espiritual nos ajuda a trazer a lembrança de alguma forma, de uma existência ou da próxima passada. Então nós vamos recordar. Então veja que está tudo gravado aqui na nossa mente. Não só a última, a penúltima, a antepenúltima, como todas as existências que vivemos, está tudo gravado. Então, como é que nós podemos dizer que a gente esquece? Que é o esquecimento de tudo. Ninguém vai esquecer de nada. Principalmente quando estamos aqui, na convivência uns com os outros, como você vai esquecer de alguma coisa? Né? Aí, então eu sempre buscava, falava, mas como vai trazer esse perdão? Como a gente vai fazer? Então eu fui entendendo assim, que na realidade o perdão é compreensão, é compreender o outro. Então se a pessoa faz alguma coisa, eu vou então compreender dessa forma. Ela ainda não sabe agir de outra forma. Se ela magoa, se ela fere, eu acho que essa forma é porque ainda não sabe agir de uma forma melhor. Então eu já estou compreendendo, eu nem vou me magoar. Então se eu não me magoa, eu não preciso perdoar. Não é chamado perdão. Desde que eu compreenda
que a pessoa ainda não sabe ser melhor, eu também não sei ainda ser melhor. Então por que eu vou querer que o outro seja melhor para comigo se eu ainda não sei ser melhor para com os outros? Então dessa forma, nos compreendendo uns aos outros, nós vamos, de uma certa forma, agindo dentro desse chamado perdão, né? Usar essa palavra, porque acho que naquela época, como é que eu poderia dizer para aquelas pessoas tão rudes ainda, que teria que compreender? Era tudo no olho por olho, dente por dente, né? Estavam saindo desse olho por olho, dente por dente, chegando numa outra situação. Então, como pode-se dizer para uma pessoa assim, para poder que ela tem que compreender o seu irmão? Ninguém vai compreender ninguém. Então, foi passando e situou essa história do perdão ainda. Então, eu creio que seja assim, ao invés de a gente usar a palavra perdão, vamos usar a palavra compreensão. Vamos nos compreender. Quando nós assim nos compreendemos uns aos outros, então nós realmente aprendemos a perdoar, esse chamado perdão, aprendemos assim a ser melhores, né? A olhar para os nossos irmãos de uma forma melhorada. Já não vamos estar assim salientando os defeitos uns dos outros, né? Que é o que nós mais fazemos, né? Olhando uns para os outros, nós sempre vamos buscar os defeitos, principalmente quando são aquelas pessoas que nós não simpatizamos muito, né? Porque isso existe, aquela afinidade é simpatia. Quando não existe muita afinidade, a gente não simpatiza com a pessoa. Ainda somos assim, não é? Então, é buscando dessa forma. A gente, quando não simpatiza, a gente já olha para a pessoa, né? A gente fala assim, olha, ela é assim, né? Se alguém vai elogiar então alguma coisa, olha como ela é bonita, a gente já fica mentalmente assim, imagina, ela é isso, ela é aquilo, busca todos os defeitos que a pessoa tenha, a gente vai encontrar, porque a simpatia, a antipatia está falando mais alto em cada um de nós. Então vamos começar a olhar, né, uns para os outros dessa forma, buscar o que a pessoa tem, mesmo fisicamente. Se nós não queremos fisicamente, mas a gente fala assim, mas ela é tão boa com as pessoas, é tão alegre. Veja como já começa, e a gente começa já a ter um olhar diferenciado para os outros. E assim os outros vão ter para nós também. Porque quando a gente se melhora, tudo ao nosso redor também se melhora. É automático. A nossa energia está melhorada, então tudo ao nosso redor vai ser diferenciado. Então, veja como não é nada difícil a modificação, basta esse esforço. Então são pequenas coisinhas que nós vamos aprendendo, criando ao nosso redor, para que a gente possa realmente se modificar. Então a casa espírita, ela tem assim um grande valor nisso tudo, né? Porque vem assim esclarecer que a doutrina, não é nada de dizer que seja uma religião, ou melhor ou pior, não. Acontece que ela é esclarecedora. Então ela vem trazer o esclarecimento de como nós devemos nos modificar, de como nós devemos nos melhorar. Ela vem ensinando a cada um de nós, né, como nós temos que nos comportar, como nós temos... Então, assim, a gente pode modificar o olhar. O nosso olhar derruba alguém, né? Chega até machucar, né, as pessoas, e a gente às vezes nem percebe. Quando a gente olha munido de um sentimento, né, a gente acaba machucando, como a gente tem que aprender a olhar, já trazendo aquele sentimento melhor de dentro da gente. Então a gente pode até curar um olhar só. Eu creio que Jesus, ele fazia todas as suas melhorias dentro de todas essas energias. Então ele não precisava nem sequer tocar. Né? Às vezes com a sua palavra, com o seu olhar, ele já curava as pessoas quando elas eram merecedoras. Mas por quê? Ele trabalhava as energias para que aquilo tudo pudesse se modificar. Então a gente fala assim, todo mundo fala, é milagre, né? Mas Jesus não fazia milagre nenhum, porque milagre não existe. Né? Então a doutrina prova que milagre não existe. O que existe é isso daí. Essa magnetização que ele usava, no amplo sentido, no sentido maior da magnetização, era o que Jesus usava, né? E a energia que ele trabalhava, fabricava, tudo aqueles remédios que iriam realmente modificar a criatura. Então ele nunca fez nenhum milagre, não. Né? Então nenhum de nós também vai fazer milagre. Então o milagre, no sentido que a gente possa fazer, é a melhoria de nós mesmos. Aí nós estamos realmente fazendo alguma coisa de bom. Porque a gente quer sempre modificar o outro. Né? Então, na nossa casa, então se a pessoa é
brava, né? O marido, o filho, nós sempre achamos que são eles que têm que se modificar. Porque eu me lembro, quando nas palestras assim, que falava, eu falava assim, mas se a pessoa, apontando alguma coisa, eu dizia, pois é, mas se a pessoa fizesse um esforço para se melhorar, eu também conseguiria me melhorar. Veja, eu estava querendo a dependência da melhoria do outro para que eu também pudesse me melhorar. E não é assim. Independente de ninguém, nós somos indivíduos. Nós somos sós dentro desse caminho da melhoria, do crescimento espiritual, dessa modificação. Ninguém depende de ninguém. Depende da nossa boa vontade, do nosso esforço próprio para chegarmos a algum lugar. Então a Casa Espírita fornece, assim, de uma certa forma, grandes coisas para todos nós. Dentro de todas essas admoestações que nos são feitas pelos nossos amigos espirituais, né? O passe, nós assim muitas vezes não sentamos lá, né? Automaticamente fechamos nossos olhos assim e não imaginamos o que são aquelas energias trabalhadas para a recomposição do nosso físico, para a recomposição da nossa mente, do nosso perispírito, né? Porque toda doença começa no perispírito. Todos os problemas estão alojados no perispírito. Então, que começa tudo dessa forma, recompondo em nós todas as nossas energias, né? E se nós damos, nós saímos assim de uma certa forma recompostos. Mas automaticamente, ao sairmos daqui, nós voltamos a ser as mesmas pessoas, né? Esquecemos de tudo que nós aqui ouvimos, da nossa, aquela coisa que a gente fala, não, hoje eu vou ouvir tudo aquilo lá, vou começar a ser diferente. Ao sairmos daqui, a gente já esquece, principalmente quando chegamos na nossa casa, onde os problemas estão lá nos esperando, as criaturas, às vezes essas criaturas que nós chamamos de difíceis, eu digo chamamos, porque nós também somos as criaturas difíceis no pedaço de cada um, na vida das pessoas. Não são só os outros, nós também somos as pessoas difíceis. Né? Então a água fluidificada, imagina que cada mundo espiritual coloca ali o remedinho para cada um de nós. Já repararam que a gente olha na bandeja, quando tem que trazer a bandeja assim, às vezes você vai, olha assim o copinho assim, você vai direitinho num copinho que te chamou, parece que um imã que leva a pegar aquele copinho. Aquele era o seu. Está lá o remedinho para você. E a gente ingere aquilo ali como se estivesse tomando a água que a gente pegou ali. E a gente nem imagina o que a gente está ingerindo. Então, eles nos ensinam assim, ao pegarmos aquele copinho, que bebemos assim, com toda a unção mesmo, né? E agradecemos, pedimos que aquela aguinha possa realmente estar recompondo em nós, né? Se são doenças que nos ajudem a curar, se são tantos problemas, quaisquer que sejam, que recompõem em nós, no físico, na mente, no perispírito, para que nós possamos sair melhorados. Então, veja, a gente não dá o devido valor ao passe e à água fluidificada. E aqui existem outras casas, talvez, mas o Recanto também tem o receituário de homeopatia. Através das consultas, né? E vem a nossa Nadir sempre psicográfica, traz os receitos homeopáticos, assim. E são coisas, esses remédios assim, muitas vezes nós também não damos o valor. Né? Nós tomamos, ingerimos, eu estou tomando remédio, eu nunca me esqueço da hora. Aliás, eu sempre me esqueço da hora, eu nunca me lembro da hora. Né? Quando eu vejo, já passou meia hora, já passou quase uma hora, aí eu falo, meu Jesus, o que é isso? Eu sempre tomei certinho, não sei o que é dessa vez. Quando eu vou me lembrar, eu falo assim, acho que eu estou ficando velha mesmo, a cabeça já está esquecida, eu já não me lembro. Eu falei, acho que eu tenho que pôr um despertador. Aí minha filha falou, por que você não, a minha neta falou, por que você não põe no celular o despertador? Nossa, você não esquece, o remédio eu tenho que tomar de 2 em 2 horas. Eu falei, já imaginou, cada 2 horas, acho que é capaz de despertar e eu ir lá desligar e falar, caramba, essa coisa despertando, para que esse barulho no meu ouvido? E me esqueço do remédio, né? Que a gente atarefada nas coisas, você acaba esquecendo de tudo. Mas que me perdoe o doutor Bezerra, mas está acontecendo assim comigo. Nunca errei os horários, nunca, mas dessa vez eu não sei o que é isso. Né? Tomei 2 vidros, mas assim, né? Intercalando os dois e errando sempre nos horários. Enfim, que me perdoem os amigos espirituais, mas eu estou tomando, né?